A nevasca chegou como uma parede de facas congeladas, e Marcus Ali, de 17 anos, sabia que tinha talvez uma hora antes que o branco o engolisse por completo. Ele já havia sobrevivido a 3 invernos sozinho nas terras selvagens do Alasca, mas aquela tempestade era diferente, mais furiosa, mais fria, como se o próprio Ártico tivesse decidido apagar tudo o que ainda respirava em sua superfície gelada. Foi então que ele viu o sangue. Pingos escuros de vermelho crimom manchavam a neve virgem, já meio encobertos pela nova camada que caía. Marcus se ajoelhou, as mãos cobertas por luvas afastando os cristais de gelo. O rastro levava para dentro da tormenta, em direção ao penhasco onde só havia um abismo de 30 metros esperando. Tudo em seu corpo gritava para voltar, para correr até o abrigo antes que a hipotermia o vencesse. Mas alguém estava morrendo lá fora. Ele a encontrou caída a uns 20 metros do precipício, uma jovem inuit, talvez da sua idade, o parca de pele de foca rasgado e manchado de sangue. O gelo já começava a se formar em seus cabelos negros, e os lábios tinham aquele tom azul acinzentado que significava minutos, não horas. Marcus gritou contra o vento, mas ela não respondeu. Quando tocou seu rosto, a pele parecia de pedra fria. Hoje, não, murmurou, passando os braços sob os dela. O frio não vai te levar hoje. Ela era leve, mas corpo inconsciente sempre pesa. A tempestade o empurrava a cada passo. O vento devia estar passando dos 100 por hora, lançando neve tão densa que Marcus mal via as próprias botas. Seu abrigo estava a uns 3 quilômetros dali, uma eternidade naquela fúria branca. No meio do caminho, a garota se mexeu, abriu os olhos tomada de pânico e falou rápido em Inuktitut. Marcus não entendeu as palavras, mas o tom era claro: perigo, aviso, corra. Eu sei. Gritou ele. A tempestade quer matar nós dois. Mas ela balançou a cabeça com desespero, apontando para os penhascos, o medo escuro refletido em seus olhos. Não era da nevasca que ela falava. Era de outra coisa. Algo que a havia feito fugir para dentro da tempestade. O abrigo de Marcus era uma tenda reforçada, presa por pedras e coberta de neve. Simples, mas havia mantido ele vivo por 3 invernos brutais. Arrastou a garota para dentro, fechou a entrada e acendeu sua pequena lamparina de óleo. A luz trêmula, pôde ver melhor os ferimentos. O corte na perna não era de uma queda. Era de faca, limpo e preciso. Quem fez isso com você? Perguntou, sabendo que ela não entenderia seu inglês. Antes de desmaiar, ela colocou algo na mão dele, um pequeno pingente de marfim entalhado, mostrando uma baleia saltando sob a lua cheia. A peça era de uma beleza rara, valia mais do que tudo que Marcus possuía. Ele a guardou no bolso e se concentrou em mantê-la viva. Durante a noite, Marcus lutou contra o frio e o tempo. Dividiu sua única manta, deu pedaços de peixe seco quando ela conseguia engolir, derreteu neve para que bebesse. Do lado de fora, a tempestade urrava como uma criatura viva. Dentro, ele travava outra batalha. 2 vezes a respiração dela quase parou. 2 vezes ele se recusou a deixá-la partir. Ao amanhecer, a nevasca havia cessado, deixando um mundo de gelo e silêncio. A garota abriu os olhos completamente pela primeira vez, viu Marcus cuidando do fogo e sussurrou uma palavra em inglês com leve sotaque. Irmão. Antes que ele respondesse, ela apontou para o bolso onde estava o marfim. Fique. Você mereceu. Mereci o quê? Perguntou Marcus, mas ela já tentava se levantar, testando a perna enfaixada. Foi até a entrada da tenda, afastou a neve e parou. O corpo dela se enrijeceu, e 3 palavras escaparam de sua boca. Eles chegaram. Marcus olhou por cima do ombro dela, e o coração quase parou. Havia pelo menos 100 homens formando um semicírculo perfeito ao redor do abrigo. Não eram apenas homens. Eram guerreiros, seus parcas marcados com símbolos que ele nunca vira, rostos duros como gelo sob os pés. No centro, um homem mais velho, com cabelos negros salpicados de branco, emanava uma autoridade que dispensava tradução. A garota sussurrou algo, talvez uma prece, talvez um pedido de perdão, e saiu. Falou rápido com os guerreiros, apontando para Marcus, para a perna enfaixada, para o marfim que lhe dera. O rosto do ancião permaneceu impassível, mas quando seus olhos encontraram os de Marcus, o rapaz entendeu, aquilo era um julgamento. E suas próximas palavras definiriam se veria o nascer do sol. O líder levantou a mão,
e todos os guerreiros silenciaram. Seu inglês era lento, mas claro, moldado por anos de trocas com estrangeiros. Garoto que salvou minha filha. Temos perguntas. Você vai responder. Marcos saiu da tenda, sentindo o marfim quente no bolso, perguntando-se que tipo de encrenca tinha arrumado ao salvar uma vida. O sol da manhã refletia em 100 lanças de pedra, e o olhar do ancião deixava claro, mentiras não seriam toleradas. O que Marcos ainda não sabia era que o resgate daquela jovem tinha interrompido algo muito mais perigoso que um simples acidente de caça, e que o talismã de marfim que ele carregava o marcava como herói, ou como a peça final de um plano capaz de destruir um povo inteiro. O silêncio se estendeu como gelo, frágil, cortante, enquanto Marcos se preparava para dizer as palavras que decidiriam se viveria, ou se tornaria mais um corpo perdido para sempre no deserto congelado. Encontrei ela morrendo na tempestade, disse Marcos, a voz firme apesar das 100 lanças apontadas em sua direção. O corte de faca já estava lá. Eu não fiz aquilo. O líder de cabelos brancos observou com olhos que já tinham visto décadas de invernos no Ártico. O nome da minha filha é Kaia. Ela é a guardiã da memória do nosso povo, a contadora das nossas histórias. Ele apontou para o talismã de marfim. Essa peça que você carrega não é um presente. É uma chave. Marcos levou a mão ao bolso. Chave de quê? De verdades pelas quais muitos homens mataram para esconder, respondeu o ancião, aproximando-se, a raiva controlada sob o rosto marcado pelo tempo. Há 3 dias, minha filha descobriu algo no posto de comércio do governo. Algo que provava que fomos enganados, roubados e lentamente envenenados por 5 anos. O comerciante a viu lendo os papéis e mandou seus homens calarem ela para sempre. Kaia então falou, com voz fraca mas determinada. Pai, ele arriscou a vida para me salvar. A tempestade teria. A tempestade não era nada perto do que os homens de Miller fariam, interrompeu Atka. Você está sozinho aqui. Por quê? A pergunta atingiu Marcos como um golpe. Ele olhou para o abrigo. Meu pai era garimpeiro. Veio pro norte atrás de ouro, trouxe minha mãe e eu. Os 2 morreram no primeiro inverno, minha mãe de pneumonia, meu pai tentando cruzar o gelo fino para buscar remédio. Eu tinha 14 anos. Não tinha para onde ir, fiquei. Algo mudou no rosto do velho. Sou Atka. Aprendeu a viver nesse frio sozinho. Isso exige uma força que poucos homens têm. Ele fez uma pausa. E agora você faz parte de algo que ainda não entende. Enquanto os guerreiros levantavam barreiras de vento e acendiam fogueiras, Atka contou. 5 anos antes, James Miller abriu um posto de comércio nas fronteiras do território. No começo parecia justo, mas aos poucos as pessoas começaram a adoecer. As crianças pegavam febres estranhas. Os anciãos enfraqueciam. 3 tinham morrido no último ano. Achamos que eram os invernos duros, disse Atka, cerrando o maxilar. Mas Kaia percebe o que os outros não veem. Ela foi negociar pela semana passada e viu os livros de Miller abertos. Neles havia barris de grãos contaminados marcados como itens de descarte, com anotações dizendo entregues à aldeia nativa como mercadorias de troca. Marco sentiu o estômago revirar. Ele estava envenenando vocês de propósito? Pior, disse Kaia, aproximando-se do fogo. Os papéis mostravam que ele vinha registrando nossas terras no governo, dizendo que nossa população estava diminuindo naturalmente e que logo o território ficaria vazio. Ele estava nos matando para roubar nosso lar. Quando Miller me viu lendo os registros, continuou Kaia, tocando a ferida, ele sorriu. Como quem já venceu. Disse que os papéis não valiam nada sem prova, e que ninguém acreditaria numa garota esquimó em vez de num comerciante branco. Depois mandou o capataz e 2 homens para garantir que eu nunca voltasse viva. Marcos olhou o marfim. Você me deu isso por quê? Porque se eles achassem no meu corpo, destruiriam, respondeu Kaia. Esse talismã carrega meu testemunho, gravado em símbolos que só o nosso povo entende. É prova, mas só se alguém viver para entregá-la. Achei que ia morrer, então dei para um estranho. Mas você salvou a vida dela, disse Atka. E agora Miller sabe que ela sobreviveu. Sabe que alguém ajudou. E sabe que o segredo dele não está mais enterrado na neve. Um assobio cortou o ar. No horizonte branco, 3 trenós puxados por cães se aproximavam. Mesmo de longe, Marcos viu os rifles pendurados nas costas dos homens. Os homens de Miller, sussurrou Kaia, o medo nítido na voz.
O rosto de Atka endureceu, tornando-se algo antigo e terrível. Eles vêm terminar o que começaram. Pai, não. Disse Kaia, desesperada. Se seus guerreiros matarem homens brancos, o exército vai vir. Eles vão usar isso como desculpa para destruir tudo. Marcos viu os punhos de Atka se fecharem. O dilema era impossível: proteger a filha e condenar seu povo ou esperar justiça de um sistema que nunca os protegeu. Existe outro jeito, disse Marcos, sem pensar. Todos se voltaram para ele. Eles não sabem dos seus guerreiros. Só veem meu abrigo. E se acharem que Kaia morreu na tempestade e que eu sou só um caçador solitário? Eles te matariam assim que desconfiassem que você sabe de algo, disse Kaia friamente. Marcos olhou para ela. Então acho que nós dois somos teimosos o suficiente para sobreviver ao impossível. Atka o fitou, lentamente, assentiu. Há coragem em você, garoto. Mas coragem sem sabedoria é só outro caminho para a morte. Falou em Inuktitut. Imediatamente, os guerreiros desapareceram no gelo, escondendo-se entre as dunas brancas. Em poucos minutos, o cenário voltou a parecer o mesmo: um abrigo solitário, um garoto sozinho. Nenhum sinal dos 100 guerreiros. Atka apertou o ombro de Marcos uma vez e sumiu entre o branco. Marcos ficou só quando os trenós se aproximaram. O homem da frente, de barba ruiva e ombros largos, tinha um ar calmo, quase entediado, como quem mata por hábito. A uns 50 metros, o barbudão levantou a mão. Bom dia, garoto. Viu alguém passar por aqui? Talvez uma garota nativa, sozinha, ferida? Marcos fez cara de confuso. Não, senhor. A tempestade da noite passada foi brava. Ninguém sobrevive lá fora. O capataz de Miller trocou olhares com os outros. É mesmo? Porque seguimos um rastro até aqui. Um rastro de sangue. Indo direto pro seu acampamento. Deve ter sido um lobo, disse Marcos. O homem sorriu, e Marcos entendeu o medo de Kaia. Era o sorriso de quem gosta do que faz. Por que a gente não dá uma olhada no seu abrigo? Só para garantir que não tem lobos feridos escondidos aí dentro. Antes que Marcos respondesse, um som rompeu o silêncio do Ártico, um batimento grave e ritmado, vindo das profundezas do gelo. O sorriso do capataz desapareceu. Os outros homens se entreolharam, inquietos. O som aumentou, não eram tambores. Marcos entendeu, eram os guerreiros, golpeando o chão congelado com as lanças, criando um coração de gelo e coragem, invisível mas impossível de ignorar. O capataz empalideceu. Que diabos é isso? Marcos sustentou o olhar, pela primeira vez, sorriu. A loba de quem eu falei, parece que ela não estava tão sozinha assim. O que os homens de Miller não viam, escondido atrás de cada monte de neve, estava prestes a se revelar. E o garoto que eles acharam inofensivo era agora a única coisa entre eles e uma justiça tão fria, e tão definitiva, quanto o vento do Ártico. A mão do capataz congelou a meio caminho do rifle. Seus dois companheiros já haviam descido dos trenós, mas agora estavam imóveis, os olhos varrendo a imensidão branca. O som dos tambores continuava. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas que se sentia nos ossos. O instinto mais antigo do homem: perceber que está cercado, superado, caçado. Você está cometendo um erro, garoto, disse o capataz, a voz perdendo o tom cruel. O que quer que esses selvagens tenham te prometido, Miller paga melhor. Miller paga com grão envenenado, respondeu Marcos calmamente. Quanto ele te deu para matar uma garota? Os olhos do capataz se estreitaram. Então ela chegou até aqui. Onde ela está? Atka surgiu de trás de uma formação de gelo. Depois outro guerreiro. E outro. Em segundos, os 3 homens estavam cercados por lanças de pedra. O rosto do capataz empalideceu. Larguem as armas e respondam, disse Atka, ou deixamos o gelo cuidar de vocês, e ninguém vai encontrar seus corpos antes do degelo da primavera. Os rifles caíram na neve com um som abafado. No acampamento de inverno de Atka, escondido em um cânion de gelo, Marcos observou enquanto os 3 homens eram separados e interrogados. Os 2 mais jovens cederam rápido, confessando que receberam $50 cada um para resolver o problema indígena. Mas o capataz guardava o que realmente importava. Miller tem cópias de todos os registros no posto de comércio, admitiu por fim, com os pulsos amarrados por corda de pele de foca. Ele guarda numa caixa de ferro trancada embaixo da cama. Mas não vai adiantar.
Você acha que o juiz vai acreditar em vocês e não nele? Miller tem amigos no governo. Vocês só têm acusações. Kaya, sentada perto do fogo com a perna ferida elevada, falou com firmeza. Temos testemunhos. Temos os corpos dos nossos mortos. Temos o grão contaminado ainda armazenado. Tudo circunstancial, zombou o capataz. Miller vai dizer que vocês armazenaram errado. Que morreram por causas naturais. A palavra de vocês contra a de um homem respeitado. Marcos sentiu a frustração de Atka vibrar como o calor de um fogo preso no peito. Em qualquer tribunal, o depoimento de um inuit valeria menos que o de um comerciante branco. A justiça se dissiparia como vapor no ar congelado. Então precisamos desses registros, disse Marcos em voz baixa, os originais, escritos pela mão de Miller, provando que ele sabia o que fazia. O posto fica a 2 dias daqui, disse Atka, e agora ele terá guardas. Ele não sabe quem eu sou, respondeu Marcos, sou só um caçador órfão. Já comprei suprimentos com ele antes. Mal deve se lembrar de mim. Se eu aparecer amanhã para negociar peles, ele não vai suspeitar de nada. E depois? Perguntou Kaya, vai pedir para ver as provas secretas? Marcos sorriu, mesmo sob tensão. Meu pai me ensinou a ler registros de terra, licenças e contabilidade. Se eu entrar lá por 1 hora, encontro o que precisamos. Atka o encarou por um longo momento. Você arriscaria a vida por um povo que conheceu ontem? Sua filha preferiu sangrar numa tempestade a deixar um envenenador escapar, respondeu Marcos, acho que somos parecidos. Algo passou entre eles, silencioso e profundo. Atka assentiu devagar. Então vamos planejar com cuidado. Se falhar, Miller te mata. Se tiver sucesso e não escapar, não poderemos te salvar sem começar uma guerra. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelo cânion, Marcos se sentou com Kaya e 3 guerreiros ao redor do fogo, aprendendo tudo sobre o posto de Miller, a disposição do lugar, os turnos dos guardas, o melhor horário para chegar, as rotas de fuga. Kaya desenhou mapas na neve com uma faca de osso. Miller guarda um rifle atrás do balcão, disse ela, e é mais rápido do que parece. Não vou dar motivo para ele usar. Ele não precisa de motivo, disse Kaya. Homens como ele não veem pessoas, veem obstáculos. No momento em que se sentir ameaçado, ele vai agir. Marcos sustentou o olhar dela. Então vou garantir que ele não se sinta ameaçado, até ser tarde demais. Mais tarde, Atka apareceu com um embrulho de pele de foca. Abriu com cuidado e revelou um belíssimo parca de raposa do Ártico branca, forrado com pele de caribu. Era do meu filho, disse em voz baixa. Morreu há 2 invernos, da febre que o grão de Miller trouxe ao nosso povo. Estendeu o parca, tinha seu tamanho. E, como você, acreditava que certas coisas valem a própria vida. Marcos recebeu o parca com respeito. Não era só um abrigo, era confiança, aceitação, o legado de um filho perdido entregue a um estranho digno de carregá-lo. Vou trazer esses registros, disse Marcos, ou não voltarei. Kaya se levantou, mancando, e colocou algo na mão dele, uma pequena faca de cabo de osso, o fio afiado como gelo. Era do meu irmão, disse simplesmente, ele devia ter vivido para se tornar homem. Agora você carrega a lâmina dele, o parca do meu pai. Você veste nossa esperança como uma armadura. Marcos olhou para a faca, para o parca, para os rostos ao redor do fogo. Não eram sua família por sangue, mas em 2 dias se tornaram algo mais, a família que ele perdeu, o pertencimento que havia esquecido. Miller faz a rota de suprimentos a cada 3 dias, disse Atka. Amanhã ele estará no posto, só com um guarda. Essa é sua chance. E se algo der errado? Perguntou um guerreiro. Atka endureceu o semblante. Então rezaremos para que o garoto seja rápido. Porque não poderemos ajudá-lo sem condenar todos nós. Quando o fogo começou a apagar e os guerreiros dormiram, Marcos ficou acordado observando o talismã de marfim. À luz das chamas, pôde ver os símbolos, não eram só testemunho, eram nomes. Os nomes dos mortos, gravados em marfim para que jamais fossem esquecidos. Kaya se aproximou. 17 nomes, disse suavemente, 17 pessoas mortas para que um homem roubasse terras. Não haverá uma 18ª, disse Marcos. Você não pode prometer isso. Não, respondeu ele, mas posso prometer que vou tentar. Kaya ficou em silêncio por um momento, depois disse. Meu povo tem um ditado. O gelo lembra cada gota de sangue derramada sobre ele. E um dia, o frio cobra todas as dívidas.
Marcos olhou para o horizonte congelado. As luzes do norte dançavam como fogo verde no céu. Amanhã, ele entraria no posto de Miller vestindo o parca de um morto e levando a faca de outro, buscando justiça por 17 almas perdidas. O frio já havia cobrado a dívida de Miller. Marcos só iria recebê-la. O posto comercial se erguia como uma cicatriz no branco infinito, com paredes de madeira escura e uma chaminé torta soltando fumaça no céu pálido da manhã. Marcos se aproximou a pé, o parca de pele de raposa o tornando quase invisível contra a neve. 3 trenós estavam amarrados do lado de fora, mais do que Atka havia previsto. Algo tinha mudado. Pela janela embaçada, Marcos viu Miller atrás do balcão. Mas ele não estava sozinho. 2 homens de casacos escuros estavam diante dele, e um usava um distintivo de prata que refletia a luz da lamparina. O marechal territorial. O estômago de Marcos afundou. Se o marechal estava ali, todo o plano tinha acabado. Ele quase voltou. Então viu Miller deslizar uma bolsa de couro pelo balcão em direção ao marechal, e o homem pesou o conteúdo na mão. Aquilo não era uma investigação. Era uma transação. Marcos empurrou a porta, deixando o ar gelado invadir o cômodo. Os 3 homens se viraram. O rosto de Miller mostrou irritação e depois desdém, apenas o caçador órfão, ninguém importante. Estamos fechados, garoto, disse Miller com um falso tom amigável, assunto oficial. Só preciso de alguns suprimentos, respondeu Marcos, com a voz jovem, insegura. Posso esperar, se o senhor estiver ocupado. O marechal o observou com olhos atentos. Era mais jovem do que Marcos esperava, talvez 35 anos, o rosto marcado por anos vivendo em território hostil. Você vive sozinho por aqui, filho? Sim, senhor. Há 3 anos. Viu algo estranho ultimamente? Alguma movimentação de nativos? Marcos sentiu o peso do talismã de marfim no bolso e da faca de osso em seu cinto. Era o momento, mentir e cumprir a missão em silêncio, ou arriscar tudo pela verdade. Depende do que o senhor chama de estranho, disse Marcos, olhando direto para o marechal. É estranho um comerciante vender grão contaminado para os assentamentos nativos? Ou isso já é prática comum por aqui? O silêncio caiu pesado. O sorriso falso de Miller desapareceu. Marechal, não sei que bobagens esse garoto ouviu, mas... Ninguém me contou nada, interrompeu Marcos, surpreso com a própria firmeza. Eu li. Nos livros de registro, marcados como itens para descarte, entregues a assentamento nativo como bens de troca. Engraçado como é com veneno, uma hora alguém percebe. A mão de Miller deslizou por baixo do balcão, em direção ao rifle que, segundo Kaya, ele guardava ali. Mas o marechal foi mais rápido. A arma saiu do coldre com um movimento seco. Mantenha as mãos onde eu possa ver, Miller. Miller ficou imóvel, uma confusão genuína atravessando seu rosto. Marechal, o senhor não pode acreditar nesse órfão em vez de mim. Nós tínhamos um acordo. Nós tivemos uma conversa, corrigiu o marechal, a voz fria como gelo rachando. Você me ofereceu um suborno para eu fechar os olhos para certas irregularidades. Eu só quis ver até onde você iria antes de te prender. Ele olhou para Marcos, mas parece que alguém se adiantou em reunir as provas. O coração de Marcos batia com força. Então, o senhor não é corrupto? Sou cuidadoso, disse o marechal. Estou investigando Miller há 6 meses, desde que um médico em Fairbanks notou um aumento estranho nas mortes entre os nativos. Mas provas são difíceis de conseguir, até agora. Ele fixou o olhar em Marcos. O que você sabe, garoto? Marcos contou tudo, a descoberta de Kaya, o ataque, a confissão do capataz, os nomes dos 17 mortos gravados no marfim. Tirou o talismã do bolso e o levantou na luz, para que o marechal visse os símbolos. Isso é testemunho nativo, disse o marechal em voz baixa, não é admissível em um tribunal territorial. Mas livros de contabilidade escritos pela mão de um homem branco são, respondeu Marcos. Você os guarda em uma caixa de ferro, debaixo da sua cama, Miller. Os originais, com suas anotações sobre declínio populacional e terras disponíveis para reivindicação. O rosto de Miller empalideceu. Você esteve nos meus aposentos privados? Isso é invasão de propriedade. Eu não estive em lugar nenhum, respondeu Marcos, mas o seu capataz fala quando tem medo. E ele está com muito medo agora, sentado em um acampamento inútil. O marechal se virou em direção ao cômodo dos fundos. James Miller,
estou executando uma busca neste local sob autoridade territorial. O que aconteceu depois parecia inevitável. O marechal encontrou a caixa exatamente onde o capataz havia dito. Dentro, havia 3 livros de couro, registros de suprimentos contaminados comprados a preço de descarte, vendidos aos nativos por preço total, acompanhados de anotações detalhando o declínio populacional e territórios disponíveis. Mas foi a última página que fez até o marechal empalidecer. Uma carta do Escritório Territorial de Terras, agradecendo a Miller por seus relatórios sobre vacância nativa e aprovando sua reivindicação de 12.000 acres de terras inuit. A carta estava datada de 2 semanas atrás. Você já estava comemorando, sussurrou Marcos, 17 pessoas mortas, e você já media suas covas para lucrar em cima delas. Miller se lançou sobre os livros, como se destruí-los pudesse apagar o que havia feito. O marechal o agarrou com força e o girou contra o balcão. James Miller, você está preso por fraude, homicídio e conspiração para assassinato, disse o marechal, a voz fria como o vento lá fora. Garoto, você acaba de fornecer o testemunho que vai enforcar esse homem. Enquanto o marechal amarrava os pulsos de Miller, Marcos sentiu algo mudar dentro de si. Não era triunfo, era calma. Um silêncio profundo, como a neve depois da tempestade. Justiça não era vingança. Nem sangue. Era isso, um homem culpado algemado, provas em mãos honestas e 17 nomes que, finalmente, seriam ouvidos. O acampamento Inuit, disse Marcos, eles têm mais 3 homens. Matadores contratados por Miller. Estão vivos, servindo de testemunhas. O marechal assentiu. Vou precisar interrogá-los. E preciso que você me leve até lá. Fez uma pausa. Você tem ideia do que fez? Evitou uma guerra. Se os guerreiros de Atka tivessem matado os homens de Miller, o exército teria vindo. Centenas morreriam. Marcos pensou no rosto envelhecido de Atka, na força de Kaia, no parca que usava, o mesmo que pertencera a um garoto que deveria estar vivo. Eu só ajudei a verdade a sobreviver tempo suficiente para fazer diferença. Às vezes, isso é o mais difícil, disse o marechal, colocando Miller no trenó. Seja como for, você foi corajoso hoje. Enquanto se preparavam para partir, Marcos olhou uma última vez para o posto comercial, o lugar onde a ganância de um homem quase apagou um povo inteiro. Amanhã, os guerreiros de Atka os guiariam até o acampamento. Amanhã seriam prestados depoimentos. Amanhã começaria o lento trabalho da justiça. Mas hoje, Marcos entendeu algo que seu pai havia lhe dito uma vez: sobreviver não é apenas suportar o frio, é continuar humano diante dele, escolher o que é certo, mesmo quando isso custa tudo. O talismã de marfim estava quente em sua mão, com 17 nomes esperando para serem pronunciados num tribunal que finalmente ouviria. O gelo lembrará cada gota de sangue. E agora, finalmente, a dívida estava sendo cobrada. 6 meses depois, Marcos estava de pé sobre a crista de gelo que dominava a aldeia de Atka, observando as luzes do norte dançarem no céu infinito. Cortinas verdes e violetas ondulavam como seda num vento invisível, pintando a neve com cores que não existiam no mundo dos homens. Ao lado dele, Kai ajustou a mochila de pele de foca no ombro. Sua perna estava totalmente curada, restando apenas uma cicatriz fina, lembrança da tempestade que mudará tudo. A sentença saiu hoje, disse ela em voz baixa, erguendo uma carta entregue pelo mensageiro territorial. Miller foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados. Suas terras foram anuladas. Nosso território agora está protegido por lei federal. Marcos assentiu, sentindo uma calma profunda dentro do peito. Não era exatamente satisfação, mas conclusão. Miller passaria o resto da vida quebrando pedras em uma prisão territorial, sua reputação destruída, sua ganância paga com solidão e arrependimento. O capataz e seus homens pegaram 10 anos cada um. A justiça fora lenta, mas implacável. E a indenização? Perguntou Marcos. O bastante para comprar remédios por 5 anos, novos equipamentos, sementes pro plantio da primavera, disse Kaia, com espanto. O governo quer evitar escândalo. Chamam de reparação por erro administrativo. Como se Miller tivesse agido sozinho. Ele não agiu, disse Marcos, mas pelo menos agora, quem o encobria está com medo. Isso já é alguma coisa. Abaixo deles, fumaça subia das casas, lareiras lutando contra o frio ártico. Crianças brincavam na neve, suas risadas cortando o vento, um som raro 6 meses atrás,
quando a doença rondava como um caçador silencioso. Agora, com suprimentos limpos e medicamentos certos, o povo se curava. Lentamente, mas sem volta. Atka surgiu da cabana principal, o rosto marcado pelo tempo se abrindo num raro sorriso ao ver Marcos. Nos meses desde o julgamento, o velho líder se tornará mais do que um guia, tornará-se o pai que Marcos havia perdido. Ensinou a caçar focas, a ler o clima nas nuvens, a falar a língua que unia gerações. O conselho decidiu, disse Atka, passando pro inglês por cortesia, embora o inuptitude de Marcos melhorasse a cada dia, você foi oficialmente adotado pela nossa tribo. Não como hóspede, mas como filho. Como irmão. Colocou as duas mãos sobre seus ombros, você salvou minha filha. Salvou meu povo. Agora, você é do meu povo. A garganta de Marcos se apertou. Por 3 anos após a morte dos pais, ele viverá sozinho, convencido de que solidão era seu destino. Mas ali, cercado por pessoas que o aceitaram sem hesitar, entendeu, família não é sangue. É quem fica ao seu lado quando a tempestade chega. Quem confia em você. Quem te chama de lar. Eu não mereço isso, sussurrou Marcos. Justamente por isso merece, respondeu Kaia, com um sorriso que parecia sol. Você não me ajudou por recompensa nem reconhecimento. Fez isso porque alguém estava morrendo, e você não conseguiu virar as costas. Isso não se ensina. É quem você é. Naquela noite, a aldeia celebrou sob as luzes dançantes da aurora. Marcos recebeu um novo nome em Inuktitut, Kanik, neve que cai. Atka explicou que ele chegará como a neve, silencioso, inesperado, cobrindo tudo de branco, apagando a escuridão que os consumia. Enquanto tambores batiam e vozes entoavam cantos antigos, Marcos pensou no garoto que fora 6 meses antes, vazio, solitário, sobrevivendo sem viver. Aquele garoto morrera na tempestade, na noite em que escolheu salvar Kaia em vez de si mesmo. O que renasceu foi alguém mais forte, alguém que entendia a diferença entre existir e pertencer. Mais tarde, quando a festa terminou, Marcos ficou à beira da aldeia, olhando a imensidão branca. O talismã de marfim descansava em sua mão, os 17 nomes agora registrados oficialmente, cada morte reconhecida, cada vida lembrada. A ganância de Miller tentará apagá-los da história. Em vez disso, os tornará eternos. Meu irmão teria gostado de você, disse Kaia, surgindo ao lado dele. Ele acreditava que o norte ensina o que importa. Não ouro, nem terra, nem poder, mas coragem e compaixão. E você provou que ele estava certo. Marcos fechou os dedos sobre o marfim e o devolveu a ela. Isso pertence ao seu povo agora. Os nomes devem descansar onde são lembrados. Kaia segurou o talismã, os olhos brilhando. E você? Onde pertence? Marcos olhou para a aldeia, as fogueiras, os rostos, Atka na porta da casa que agora era sua. Pensou em Miller, sozinho em uma cela, no capataz, pagando caro por seguir um homem perverso, e em si mesmo, um órfão que aprendeu que a morte mais fria não vem do vento, mas de um coração que se recusa a cuidar de outro. Eu pertenço aqui, disse simplesmente, com pessoas que entendem que sobreviver ao frio não é tirar o calor dos outros, mas dividir o fogo até que todos sintam. As luzes do norte se intensificaram acima deles, fogo verde dançando na escuridão eterna. Em alguma prisão territorial, James Miller olharia as mesmas luzes por trás das grades, entendendo tarde demais que sua ganância só lhe rendera uma jaula. Mas ali, na aldeia que ele tentou destruir, a vida seguia, mais forte, mais unida, protegida pelas leis que sua crueldade provocara. Marcos aprenderá o que o pai nunca entendeu, que o norte não mede um homem pelo que ele tira, mas pelo que ele dá. Que justiça não é vingança, mas resistir até que a verdade fale por si. Que família não é sangue, mas quem te vê se afogar na tempestade e se recusa a deixar você cair. O gelo lembra cada escolha, cada sacrifício, cada gesto de compaixão mostrado quando a crueldade seria mais fácil. E sob aquelas luzes eternas, Marcos entendeu que finalmente encontrara o que buscava desde a morte dos pais. Um lugar onde importava, onde suas escolhas tinham peso, onde o calor que dava voltava multiplicado. Ele não estava mais sozinho no frio. Estava em casa. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para mais histórias de coragem, justiça e esperança do norte congelado. E lembre-se, as tempestades mais frias revelam os corações mais quentes, e às vezes, a maior jornada começa com o simples ato de ajudar um desconhecido na neve.